Oi pessoal, tudo bom por aí? Eu quero gravar esse vídeo aqui rápido, né? Eu acredito que vai ser o primeiro de 2 ou 3 vídeos que eu vou estar fazendo para poder a gente acompanhar todo mundo, né? Muita gente a gente não está conseguindo ver e aí tem algumas informações, alguns pontos importantes que são cruciais para que todo mundo esteja por dentro do que está acontecendo, para que todos nós possamos estar fortificados, né? Esses dias são dias maus e a gente precisa estar bem ajustado, né? Então, eu vou compartilhar algumas coisas que a gente conversou no sábado passado, né? Tem a ver com alguns pontos e fundamentos para que a gente possa encontrar, entender e compreender o sentido de estar fazendo o que estamos fazendo, de apontar para onde estamos indo, que percepção a gente tem das coisas. Porque se não houver essas coisas, não há trabalho, não há esforço de fazer as coisas acontecerem, né? Se não há esforço é porque nada faz sentido. Então, para mim, é muito importante, eu tenho falado já há um tempo nisso, né, sobre o sentido, a gente precisa encontrar o sentido, e não só para a comunidade, mas para a vida das pessoas, para nossas vidas, para a vida das famílias. É primordial, isso é importantíssimo isso hoje. Não adianta a gente cobrar esforço, não cobrar dedicação, se não está fazendo sentido as coisas para as pessoas. Então, a gente no último sábado trabalhou alguns pontos fundamentais, alguns pontos importantes, né? E eu quero trazer aqui eles para vocês, né? Vamos lá. Primeira coisa que a nossa vida de cristão, ela está baseada em quatro crenças importantes, né? Em 4 pontos importantes, que é na Bíblia, que é na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é na igreja, Jesus constituiu a igreja, e é na esperança, na espera da volta de Jesus. Então, esses 4 pilares aqui, essas 4 crenças, são o início, o start de toda a nossa fé, né? De estarmos fazendo o que estamos fazendo. Então, outra coisa importante é perceber que a gente está conhecendo de Deus aquilo que Ele permitiu a gente conhecer dele. Então, ao longo da história, Deus foi se revelando, foi vontade dele, não foi a capacidade do homem, mas foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus se revelar para o homem, né? Então, o que a gente sabe de Deus é que ele se revelou. E o meio pelo qual Deus se revelou para o homem que a gente conhece, Deus, são 4 eventos importantes, que é a criação, Deus criou todas as coisas, tal. A queda, o pecado, o homem, Adão e Eva, o jardim, né? A redenção, né? Deus inicia uma redenção, Deus levanta homens, Deus levanta profetas, os patriarcas, Deus levanta reis, Deus levanta Jesus, e Jesus levanta a igreja, né? E segue nos nossos dias. Então, e a consumação. Então, os 4 eventos importantes pelo qual Deus permite a gente conhecer Ele é a criação, é a queda, é a redenção e a consumação. A consumação é o fim de todas as coisas, é a volta de Jesus e por aí. Então, esses 4 eventos são importantes, porque o que a gente conhece de Deus foi o que Ele fez no passado, é do que Ele está fazendo no presente e é do que Ele vai fazer no futuro, consumação, né? Então, é importante que a gente crê na Bíblia, a gente crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente crê na igreja, Jesus constituiu a igreja, a gente crê na volta de Jesus. Isso só é possível porque Deus se revelou ao longo da história para o homem. Deus se revelou através da criação, da queda, da redenção e da consumação, né? Então é importante que a gente entender que a nossa fé ela não é uma fé boba, vazia, indo para um lado, para o outro, só crendo nas bênçãos que Deus pode dar e por aí vai, né? A gente já passou dessa fase há muito tempo, né? Então, a hora é muito séria, requer um entendimento e uma compreensão muito nítida das coisas, né? Então, uma coisa que é importante saber, eu vou usar aqui, gente, a primeira parte do artigo do Anderson que eu postei no grupo, né? Eu pedi, sugeri para que lesse. Eu sei que o dia é corrido, né? Acredito que talvez ninguém ou pouquíssimas pessoas tenham lido. O artigo é comprido, né? Mas as informações são muito relevantes para esses dias e é necessário que a gente possa entender, ter acesso a essas informações. A informação é tudo, né? Então, uma coisa importante dizer que nesse trajeto, nessa jornada do que Deus se deixou se revelar, nada do que Deus fez foi por acaso, tudo tem propósito, tudo tem finalidade, tudo em Deus é proposital, né? Até a gente nascer nessa época, nesse tempo, é um propósito, uma finalidade definida por Deus. Então, nada, Deus tem o controle do curso da história, a história está indo para onde Deus quer, de ponto final. Então, se nós estamos aqui hoje
é porque Deus quis que a gente nascesse nesse tempo. Então cabe a gente aceitar esse tempo e dar a resposta à altura correta para esse tempo do que Deus nos permitiu e nos concedeu pela sua graça de viver. Então Deus é proposital, Deus tem uma finalidade na história do homem, da humanidade. Então e qual é a finalidade de Deus? É constituir vários filhos semelhantes a Jesus. Pronto. Esse é o propósito eterno de Deus, né? Ter vários filhos semelhantes a Jesus. E aí, com a queda do homem, Deus inicia um processo de redenção. Então Deus levanta homens, profetas, reis, por aí vai, Jesus, né, a igreja, né, os discípulos. Então, e nós fazemos parte desse movimento que está redimindo o homem, né? Está remindo o homem. Nós fazemos parte. Para quê? Para chegar no ponto que Deus vai ter vários filhos semelhantes a Jesus. Então, é importante lembrar e perceber que Deus ele tem uma finalidade, um propósito em tudo que ele está fazendo. Então, Deus tem um propósito, ter vários filhos semelhantes a Jesus, e para isso ele tem um plano, né? Criou o homem caiu, ele iniciou a redenção. A redenção foi levantando homens, mulheres, profetas, reis, sacerdotes, Jesus, discípulos, igrejas, a gente. Estamos aqui trabalhando no plano de Deus, que é ter vários filhos semelhantes a Jesus. Então, primeiro ponto já aí, ninguém está sendo igreja e a igreja para o seu próprio benefício, mas estamos trabalhando dentro do plano de Deus, dentro do trabalho, do propósito eterno de Deus. Então não tem a ver só com a gente, tem a ver com o coletivo inteiro. Essa é uma compreensão muito importante para esses dias que a gente precisa ter, né? Então Deus incluiu a gente agora no seu trabalho, no seu plano. Estamos aqui para dar a resposta a ele. A salvação ela é a porta de entrada nesse plano, né? É o recrutamento. Agora você faz parte do trabalho, vem cá, vamos trabalhar. Então, esse movimento, né, que Deus gerou, eu gosto de pensar, e eu parto do artigo do Anderson, né, eu gosto de pensar e vai ajudar a gente a compreender melhor nessa didática, pensar em missão, em visão, em valores. Qual é a nossa missão? A igreja, ela não tem uma missão, a igreja está na missão. Deus tem uma missão e ele colocou a igreja dentro da missão. Então, a missão não existe por causa da igreja. A igreja existe por causa da missão de Deus, que é redimir o homem, que é preparar o homem para que ele seja filho semelhante a Jesus e ter vários filhos semelhantes a Jesus. O trabalho de Deus é a missão da igreja, redimindo, trabalhando para Deus na terra, né? Então essa é a missão de Deus. A igreja ela foi criada por causa da missão, a salvação, o recrutamento. Então, se a missão é de Deus, tudo que a gente precisar para desenvolver a missão, ele vai prover, porque a missão é dele, tem a ver com ele, né? Isso é uma coisa importante também da gente ter, porque às vezes a gente se dá com dificuldade, lidar com dificuldade, nos entristecemos, queremos desistir, mas devemos confiar, a missão é de Deus, né? Então, a gente sempre vai se sentir incapaz para que a gente possa aprender que a provisão e o crescimento, a produção, a bênção vem de Deus, não é da gente. Então, a gente sempre vai estar enfrentando esse dilema da incapacidade, de ser incapaz, né? E quanto mais a gente compreender que somos mesmos incapazes, mas ao mesmo tempo a gente tem a graça e o Espírito Santo com a gente. Se a gente tem a graça e o Espírito Santo com a gente, essa graça e o Espírito Santo nos torna capaz de fazer, não porque somos bons, mas porque a graça e o poder está nele. E se ele estiver em nós, nós também temos poder, conseguimos fazer. Então, não é tão ruim esse dilema de se sentir capaz. É só a maneira de Deus ensinar que tudo é por Ele, para Ele, por Ele, né? Então, nós temos uma vantagem incrível, porque a gente conhece o início das coisas, a gente estamos vivendo o meio, o presente, e já sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, desse plano, Deus tem um plano, mostra o que já vai acontecer no fim dele, e estamos trabalhando para cumprir ele, trabalhando para ser parte, né, dele, né? Ele nos incluiu, nos enxertou, nos engentou dentro desse plano. Então, a gente precisa nos dedicar cada vez mais, né, de forma mais madura, gente, né? Então, as nossas ações, a nossa vivência na Terra, o nosso dia a dia, ele tem que estar alinhado com esse propósito eterno de Deus, tem que estar alinhado. Se a gente faz negócios, se a gente tem empresas, se a gente educa nossos filhos, se a gente constituiu uma família, se a gente vive na sociedade, se a gente tem relações interpessoais, e tudo isso tem que estar alinhado com o plano de Deus, que é de ter
vários filhos semelhantes a Jesus, com o propósito de Deus de vários filhos semelhantes a Jesus. E se eu tenho uma compreensão desse propósito, eu sei em que momento do plano Deus está. Deus está trabalhando por aqui, por nós. Então, tudo que eu faço tem que ser proposital, igual a Deus. Deus é proposital. Deus cria tudo com uma finalidade. Deus faz tudo com a finalidade. Deus faz tudo com um fim. Assim tem que ser a gente. Negócio não é por negócio, não é dinheiro por dinheiro, não é família por família, mas tudo tem a ver com o plano, com o propósito de Deus. A nossa finalidade é essa, né? Então precisamos ser propositais. E para isso a gente precisa conhecer o plano de Deus. E não só conhecer, mas alinhar principalmente a nossa vida com essa missão de Deus. Isso é importantíssimo, tá bom? Essa é a missão de Deus. A missão de Deus, redimir o homem para que o homem seja filho como Jesus, para que ele tenha vários filhos. Esse foi o propósito de Deus, né? E convergindo todas as coisas em Cristo, né? Para que ele tenha uma família de vários filhos, muitos filhos semelhantes a Jesus, tá bom? Isso tem a ver já com a visão, né? Pensando na comunidade, a nossa missão é essa que eu falei, e a nossa visão tem a ver com o futuro, tem a ver aonde vamos chegar, aonde queremos chegar como igreja, né? A gente tem uma visão definida já, porque a gente vai chegar na volta de Jesus, na consumação das coisas, do reino de Jesus, do julgamento das coisas. Então a gente tem uma visão de um lugar que a gente vai chegar, mas também temos a visão de quem vamos nos tornar. E não pensar nessa longitude, né? Quem vamos nos tornar lá na frente. Nós já estamos nos tornando e sendo uma nova pessoa a cada dia, um processual, né? O fato de andar com Cristo, enxergar Cristo, caminhar com Ele, Ele vai nos transformando de glória em glória. Somos pessoas cada vez mais diferentes, somos pessoas cada vez mais parecidas com Ele, cada vez mais tendo uma vida santificada, dedicada a Ele. Então, a visão tem a ver do lugar onde a gente vai estar, mas também do lugar, da pessoa que estamos nos tornando, do tipo de pessoa que também estamos nos tornando, né? Estamos nos tornando por quê? Por estar com Ele, por olhar para Jesus, por causa da cruz, por causa da sua morte, por causa do Espírito Santo, por causa do seu amor, da sua compaixão. Enfim, tem a ver com o que a gente está nos tornando. Então, é uma coisa que eu sempre faço comigo. Se a gente for olhar apenas para nós, de como somos hoje, talvez seja decepcionante, né? Mas é preciso a gente olhar para quem a gente está se tornando e quem a gente vai se tornar na frente, porque essa é a graça habilitadora, né? Eu gosto da frase que fala que a graça ela não só salva, mas ela capacita. Então ele está nos capacitando e nos tornando pessoas que andem segundo a sua vontade. Então é um processo. Então é preciso dedicar a entender isso, tá bom, gente? Então a visão aponta para o futuro. Nós temos a visão de onde vamos estar e com quem vamos estar e fazendo o quê. E a visão também tem a ver com que tipo de pessoa a gente está se nos tornando, tá bom? E pensando na missão, a gente tem agora os valores, né? Que valor a nossa comunidade tem? E o que são valores, né? Valores têm a ver com os princípios que norteiam a nossa caminhada, os princípios inegociáveis da nossa caminhada. Tem a ver com seguir direções e coordenadas do próprio Deus, para que possamos fazer a missão do próprio Deus e alcançar o objetivo do próprio Deus. Para isso a gente tem que seguir uma coordenada, os valores que ele deixou, que ele constituiu, né? É só assim que a gente alinhar a nossa vida a esses valores que a gente vai conseguir caminhar a caminhada de Deus, a jornada de Deus. Se a gente não seguir os valores de Deus, significa que a gente está caminhando uma outra jornada, a nossa jornada. E se estivéssemos fazendo isso, estaremos em pecado, porque pecado tem a ver com o que está fora do alvo, errando o alvo. Então, quando eu penso nos valores, eu penso em um conjunto de coordenadas, de direções, de princípios importantíssimos que precisam ser observados. Mas para que a gente possa caminhar essa jornada e estar na missão de Deus, cumprindo a missão e olhando para o futuro, para a visão, tendo a visão, olhando para o futuro, né? Então, ao mesmo tempo que eu lembro dessas coordenadas, eu vejo a nossa incapacidade de seguir. Quando eu vejo os valores, os princípios, vejo que nós somos incapazes de seguir eles. Nós somos incapazes de obedecer a Deus. Nós somos incapazes de ser bons. Todo homem, né, todos pecaram, né? E somos incapazes, não tem jeito, né? O que traz esperança?
que traz esperança é justamente o que Jesus declarou: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. Então só tem Consolador porque alguém precisa ser consolado, né? Somos nós. Então a gente lembra que Jesus falou que o Espírito da Verdade iria nos guiar a toda a verdade, que o Espírito iria nos ensinar, que o Espírito iria nos lembrar, ou seja, o Espírito tem a ver com a capacitação de fazer coisas que a gente não faria sem ele. E é justamente obedecer, seguir os princípios, não negociar os princípios, não vacilar nos princípios, tem a ver com a vida cheia do Espírito Santo, tem a ver com a vida cheia do Espírito, para que a gente possa assim, tem a ver com uma obra do Espírito. Então, mais uma vez a gente olha para nós, pobre, cego e nu, né? E a gente olha para Deus. Deus é Ele que nos capacita, é Ele que faz em nós. Então, mais uma vez, a gente aprende que não depende da gente. Então, se a gente ficar olhando para nós mesmos apenas, limitado a isso, né? Claro, é um ponto inicial. A gente olha para a gente e reconhece quem somos, pobre, cego e nu, e buscamos a Deus. E a sua obra em nós que nos torna capazes. Então, tem um texto de Ezequiel, né? Ezequiel 36, 27, que fala que Ele colocará o seu Espírito em nós, para que a gente pudesse cumprir seus mandamentos, seus estatutos. Né? Então, ser capaz de obedecer, de seguir nos valores de Deus, tem a ver com a obra dele mesmo em nós, com seu Espírito, que nos torna capaz de observar esses estatutos, esses mandamentos, seguir esses princípios, para que a gente possa seguir na jornada, né? Então, a graça tem a ver com a salvação, tem a ver com o recrutamento e tem a ver com a capacitação também para a missão. Então, isso é importante, né? Então, se a gente não é guiado pelo Espírito da Verdade, a toda a verdade, a gente está vivendo os nossos próprios valores, porque sempre vamos andar de acordo com valores. A questão é, quais os nossos valores? Estão alinhados com Deus? São referentes a Deus? Ou é os nossos próprios valores? Ou são valores mudando, né? Porque ainda que a gente fale sobre valores de Deus, sobre palavras de Deus, sobre mensagem de Deus, sobre o Evangelho, sobre a obra de Cristo, o que realmente vai expressar a que valores a gente segue é a nossa vida. A nossa vida é que vai expressar. A forma com que a gente vive é que vai comunicar que valores que a gente segue, que valores que a gente acredita, que valores a gente mais importam para a gente. Então, essa é a questão. O nosso desafio não é saber das coisas, mas o nosso desafio maior é conseguir alinhar a nossa vida com o que a gente sabe, porque para mim esse é o grande dilema e a grande dificuldade do século, porque somos rodeados de informações, temos informações por todos os cantos, acesso à informação de todos os meios fáceis, mas a grande dificuldade é a nossa vida e prática de vida ser à altura do que a gente sabe. Então esse é o grande desafio, né? Porque o que mais importa para a gente tem a ver com os nossos valores. Isso tem a ver com o que o nosso coração segue, né? Tem a ver com o que o nosso coração segue, como está escrito lá. Buscar e como está escrito lá, onde está o seu coração, está o seu tesouro, né? O tesouro tem a ver com aquilo que mais importa para a gente, né? Então, é importante que a gente possa buscar Deus, né? Possa ter em Deus aquilo que mais importa para a gente, que aí vai ser o nosso coração. Né? O coração não é o problema. Não é problema seguir o coração. O problema é onde seu coração está. Então, devemos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. A gente precisa enxergar o mundo através de Cristo, através do Criador. Né? Cristo precisa deixar de ser apenas uma religião vazia, né? Precisa ser a nossa ótica pelo qual a gente enxerga o mundo, analisa o mundo, vive o mundo, está no mundo. Então, precisamos ter uma cosmovisão apurada, bíblica e cristocêntrica, né? Para que a gente possa olhar para o mundo, senão nós vamos olhar a partir de nós mesmos e vamos estar guiando até a partir das nossas necessidades, né? Dentre esses valores que Cristo, que Deus, que o Espírito Santo nos deu, tem a ver com que a família é a coisa mais importante que Deus criou. Dentre a criação, a família é mais importante. Tudo acontece através da família. A sociedade só vai estar bem se a família estiver bem. O Estado só vai estar bem se a família estiver bem. Os negócios só vão estar bem se a família estiver bem. Então, tudo tem que acontecer na esfera familiar primeiro. Quando Deus constituiu o homem, criou o homem para ser imagem e semelhança dele, tem a ver com uma relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Uma relação de família ali, e o homem é criado com base nisso. E o sacerdócio do homem tem a ver com estar na família e se mover por família. Deus criou macho e fêmea, Deus criou, né, homem e mulher e abençoou eles para ser família, né, multiplicar, frutificar. E as suas ações, né,
Nesse artigo do Anderson fala que a família é o agente social e cultural para cumprir o mandato de Deus, de abençoar o mundo, de frutificar. Então, o sacerdócio, o nosso sacerdócio começa na família. Nosso sacerdócio tem a ver com a família primeiro. Então, esse é o primeiro valor que a gente precisa guardar. Então, nos próximos, a gente vai estar conversando sobre essa parte específica da família, a importância e como e por onde. Então, é isso, gente. Deus abençoe vocês, tá? Tenha uma semana de paz, de luz, de muita graça.